São 00:55. Falar baixo, né? Porque tá todo mundo dormindo já. Estou bem na medida do meu possível. Foi o que eu fiz para poder melhorar a minha congestão nasal. Eu apenas usei o soro, né? Para desobstruir aqui, né? Essa parte aqui. Comecei a ler aqui uns PDFs e agora eu vou literalmente me desconectar praticamente de tudo, né, para poder ver se eu consigo dormir algumas horas, né, algumas horas com qualidade, né, que isso é que faz a diferença. Então, assim, o dia foi relativamente tranquilo dentro do meu possível, né, mas anoitecer bem e acordar bem faz todo o sentido, né? Faz toda a diferença num bom dia, né? Então não vou reclamar não, né? Se eu tô terminando o dia viva e bem, né? Podendo descansar um pouco. Então é um dia que no balancete diário, eu acho que eu não posso reclamar não, né? Então, assim, são já 1h da manhã e eu vou desconectar de tudo, né, para poder ver se eu consigo realmente descansar de tudo, né? Tem que despreocupar, tem que desestressar. Não é só fechar o olho e dormir. Não é só não é só se deitar e fazer de conta que está tudo bem, que está tudo de boa, enfim, a gente tem que ser realista, mas de forma sadia, né? Sem se preocupar mais do que a gente precisa e nem menos do que é necessário. E é isso. Então, já hoje já é dia 3 de abril, né, de 2025. E meu dia 2 termina dia 3, né? Porque tá terminando depois de meia-noite, meu dia. Então é isso. É complicado, né? Eu acho assim, o cérebro, para entender que o dia terminou, era para terminar em tese umas 22 horas, né? Para poder. Mas hoje eu precisei fazer outras coisas e se estendeu mais, né? A dor nas minhas costas melhorou muito, muito por quê? Porque eu não fiz esforço físico em que eu sobrecarregasse a coluna, né? Toda vida que eu vou mexer muito com aqueles blocos de cimento, eu sinto, né, o reflexo nas costas, eu não posso me esforçar mais, né, além do meu limite, né? Então, assim, cada pessoa tem o seu limite, né? Cada pessoa tem que saber quais são os seus limites, quais são as suas delicadezas, né? E isso é muito de cada pessoa. 4 minutos. E é isso, né? Eu lavei as narinas, consigo respirar relativamente bem. A minha dor de cabeça melhorou. Eu tomei só a Doralgina. Tomei Doralgina e passei a arnica com cânfora, mentol e uma pomada que é anti-inflamatória, né? Na parte da coluna, né? A, aqui na parte da coluna. E tô assim, né? Tô bem dentro do meu possível, porque
São os paliativos que estão ao meu alcance para que eu possa amenizar esse quadro, né, que eu estou. Então, assim, a alimentação foi mais assim, agora à noite eu fiz uma alimentação mais leve, bem mais leve. O almoço eu comi bastante, né? Eu tava em jejum, mas aí na hora do almoço eu acho que eu extrapolei um pouquinho. E aí eu diminuí mais o jantar, né? Mas enfim, mais um dia, né? E é isso. São 5 minutos de vídeo. E eu não vou fazer 15 minutos de vídeo hoje, não, porque eu agora vou realmente desconectar de tudo para poder descansar, literalmente, né? Despreocupar, desestressar, ter algumas horas de sono de qualidade dentro do meu possível, do que é possível com o quadro de saúde que eu estou hoje, né? E que em relação a ontem está bem melhor, porque a minha dor nas costas melhorou bastante. A dor de cabeça parou em tese, né? Um pouquinho, deu uma amenizada. E o que é que não adianta só a medicação, né? Para enxaqueca. É preciso ter uma questão de cuidado com a alimentação, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas uma coisa faz parte de ser precedente de outra coisa, né? Então, não é só a medicação para a enxaqueca, para a, a dor nas costas, por exemplo. A dor nas costas não adianta só eu passar a arnica, cânfora, mentol e a pomada que é anti-inflamatória, né? Não é só isso, tem que fazer o necessário para não sobrecarregar a coluna, não fazer movimentos que mexam muito a coluna, não ficar muito tempo deitada, porque quando a gente fica mais tempo deitada, isso agrava a coluna, né? Agrava as dores da coluna, agrava todo um sistema metabólico, imunológico, né? Então, assim, eu tava com a minha garganta doendo e também melhorou bastante com o soro, só com a lavagem do soro, né? Eu não uso nenhuma medicação, Sorine, nenhum tipo de medicação nas narinas para poder não criar aquela dependência, né? Porque assim a gente começa a usar, aí melhora. Aí daqui a algumas horas, tipo umas 4 horas, eu preciso usar novamente. Só que esse período, com o tempo, ele vai diminuindo. De repente, o que eu usava um Sorine ou outro descongestionante nasal, né, de remédio. Então, eu notava que tudo bem, aliviava muito. Só que a necessidade de precisar usar ia diminuindo, e até não ter um período assim, um período de 4 horas, digamos assim, ia diminuindo, 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 até ficar de meia, meia hora. E isso é o que acontece com as medicações, porque as medicações, elas são um paliativo que a gente não pode ficar usando por tempo prolongado. Por quê? Por conta por duas questões. Pela dependência do remédio, né, em si, daquelas substâncias, e pela questão de quando a gente precisa, cada vez com o uso prolongado, ele vai fazer menos efeito. Então, por que que eu não posso usar alguma medicação por muito tempo, né? Um uso prolongado? Porque com o tempo essa medicação ela não vai mais fazer efeito. Eu vou precisar de uma substância mais forte, com a dosagem mais forte, para que o meu corpo faça
algum tipo de defesa, né? Em relação ao sintoma que eu estou sentindo. Não só da sinusite, rinite alérgica, enfim, são vários tipos de sintomas e que os paliativos, eles não curam a causa. O paliativo é um paliativo, né? Só para amenizar. Então, eu não posso toda a vida ficar usando a Doralgina para dor de cabeça, para enxaqueca, várias vezes no dia e durante um tempo prolongado. Por quê? Porque essa medicação, com o tempo, ela não vai fazer o efeito que é necessário fazer. Eu vou precisar sempre de outro remédio com uma dosagem mais forte, com uma dosagem mais forte, e assim lá se vai, né? Porque a partir do momento que a gente fica, o corpo da gente não responde a uma medicação, significa que o meu corpo ele não está mais suscetível para que eu crie defesas diante de algumas substâncias, de princípios ativos, digamos assim, né? Eu não sou farmacêutica, eu não posso falar com mais propriedade sobre isso, eu não sou médica, eu não posso falar com mais propriedade sobre isso, eu não tenho uma especialidade médica de endócrino ou ah, otorrinolaringologista, clínico geral, ou enfim, eu não tenho eu não sou médica, eu não tenho nenhuma especialidade médica e nem na área da saúde. Então, é tudo muito diante das minhas vivências, né, que eu estou precisando sim fazer meus posicionamentos diante do que eu vivo, de como eu sinto, de como isso no meu organismo, como é que o meu organismo está respondendo, como é que eu sinto, né, isso. Olha aí, 12 minutos, deixa eu dar aqui uns 14 minutos, que aí eu vou fazer o download e vou desconectar de tudo e vou descansar, descansar, porque amanhã é outro dia. Amanhã não, né? Hoje é outro dia. Quando eu acordar é o mesmo dia, só que, né, amanhã é outro dia. Amanhã é dia 4, né? Hoje são o quê? Deixa eu ver. São 1h10 da manhã do dia 3 de abril de 2025. Então é isso. Hoje eu não precisei ir ao posto de saúde, eu nunca fui a nenhum UPA e nem assim a emergências à noite, porque eu tento o máximo evitar ficar vulnerável a outras enfermidades que podem ser adquiridas em uma simples ida ao hospital, né? Tem, a- Existe vários tipos de vulnerabilidade, infecção hospitalar, intoxicação e vírus, e enfim. E a gente tem que evitar bastante, né? Enquanto puder resolver com os paliativos, porque a gente vai hoje, por exemplo, eu vou no posto, lá não vai ter nenhuma fórmula mágica, vai ter o atendimento dos parâmetros do SUS. Então, se eu já sei como é que é, então eu vou ter que, pelo menos, ter os remédios básicos que eu sei que são necessários para amenizar a crise alérgica, enxaqueca, e, enfim, todas essas coisas. São 14 minutos. Desejo a todos um bom dia. Até o próximo vídeo.